Boa noite a todos. Quando Kardec foi tratar da progressão dos espíritos ou da progressão espiritual, lá no primeiro capítulo da segunda parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, conversando com os benfeitores espirituais, indaga a respeito da progressão dos espíritos. E eles dizem a Kardec que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Bom, vamos ter um pouquinho de clareza a respeito de simplicidade, né? Quando a gente vai tratar da simplicidade, hoje nós temos que lembrar aquela criatura que não tinha malícia. Por isso Jesus usa o modelo da criança. Que a criança, o amigo deu um empurrão, deu um tapa, machucou e tal, 2 minutos depois ele levanta, os pais das crianças brigam entre si, a coisa mais horrível, mas as crianças se levantam e saem brincando. Não tem malícia, não tem preconceito, né? Então, são simples. Ignorante é aquele que ignora, é aquele que não sabe, que desconhece, né? Bom, mas com o tempo, nós, os homens de então, né, desde o início da povoação da terra, dos primeiros homens, foi necessário, né, que nós deixássemos de ser ignorantes. Porque a vida aqui na Terra, no planeta Terra, ela começou a ter exigências. E nós, então, precisamos nos tornar criaturas criativas para dar conta das nossas necessidades. Porque a cada momento a gente tinha uma necessidade diferente, não é? Foi também exigindo de nós outros sermos inventivos. Aquela criatura, né, que sai, aquela criatura que encontra, né, soluções para os problemas que vão se apresentando no caminho, no dia a dia. Naquelas épocas priscas, nós não tínhamos uma residência fixa. Nós éramos nômades, nós saímos daqui, depois acabava a comida, nós não plantávamos, íamos para lá, íamos lá adiante. Então nós tínhamos que ser criativos, inventivos e dinâmicos. Por quê? Porque nós tínhamos que nos adaptar às condições daquele momento. Se nós um dia estávamos aqui, outro estávamos lá, nós tínhamos que nos adaptar também, né? E mais, fazer as escolhas que privilegiassem não só uma pessoa, como fazemos hoje. Hoje a gente pensa assim, bom, eu vou fazer isso porque para mim, porque me serve, porque... Então o eu está muito firme nessa história. Mas naquele tempo, quem ficava sozinho também em frente às feras. Aquelas feras, né, para quem nós servíamos de alimento. Hoje a gente serve de outro tipo de alimento para as feras, né? Nesses tempos de Facebook, nesses tempos de WhatsApp, que todo mundo diz o que quer, o que pensa, também estamos entregues às feras, né? De uma certa forma, a tecnologia vai até nos impulsionando para isso. Bom, mas o resultado que se viu desse avanço, dessa criatura que foi sendo criativo, foi sendo inventivo, foi sendo uma pessoa prática, né, se adaptando, adaptativa, se adaptando às suas necessidades, é que muitas descobertas, muitos inventos, né, foram chegando para a humanidade, proporcionando então o conforto, o bem-estar, né, a saúde, quanta medicação nova, quantos exames, quantos aparelhos, né? Porque a gente pode fazer exames com resultados apuradíssimos, não é? E facilidades também no nosso dia a dia. Hoje, se nós temos um familiar do outro lado, né, aqui do Brasil, que é o nosso caso, nós temos um contato direto, a pessoa nos liga, a gente vai através do... Esqueci. Não só o WhatsApp, nem também o Face, mas tem aquela outra coisa, o Skype, né? Skype, webcam, isso aí, isso? Então a gente se vê, né? Tão bonitinho. Pois é, tudo isso está à nossa disposição. Mas é exatamente no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que, com relação a tudo isso,
simples, ignorante, progressão dos espíritos, etc, etc. É exatamente aí, no capítulo 14, no item 9, que Santo Agostinho vai dizer assim, ó vocês aí, vocês todinhos, vocês, né? Quando vocês fazem um corpinho, um bebezinho, o espírito que nele habita vem do espaço para progredir. Então, papai, mamãe, vovó, titia, vocês que cuidam desse espíritozinho, prestem bem atenção, porque a felicidade deste espírito, que não é um espíritozinho, é um espírito que está num corpinho bem fragilzinho, né? A felicidade dele vai depender deste adulto que o acompanha, orienta, assiste e conduz. Então, pai, mãe, vovô, vovó, cuidador, cuidadora, titio, titia da creche, não importa quem seja, faz o que for possível, porque se esse filho é filho de Deus, de aproximar esse filho deste pai. Em síntese, é isso que Santo Agostinho diz lá. Ele não diz com essas palavras. É claro que não. A gente está traduzindo para uma linguagem bem coloquial. Olha, presta atenção, hein? Porque senão vem o puxão de orelha. Pois é. E é claro que quando o Agostinho falava sobre isso, ele não estava falando da higiene corporal, né? Ele não estava falando só dos hábitos de cortesia, com licença, por favor, obrigado, algumas coisas hoje bastante esquecidas dos nossos pequenos, nem da instrução escolar absolutamente importante, porque Emmanuel vem dizer para nós lá no livro Consolador que o espírito é como se fosse um ser alado com duas asas, né? A asa do sentimento ou da moralidade e a asa do conhecimento, a asa da razão, da sabedoria, aliás, do conhecimento e da razão, né? Então, nós precisamos fazer com que essas asas decolem, né? E nós sabemos que quando uma dessas asas ela está em vantagem, em detrimento da outra, nós ficamos parados no mesmo lugar. Então, nós precisamos dar conta de crescer de ambos dos dois lados, né? Muito bem. Mas mais, né? Também não falava Santo Agostinho da preservação da saúde. Ele ia para além destas questões do aqui e do agora. Ele falava sobretudo a respeito da moralidade, da espiritualidade daquele ser que aqui chega, né? E que vem para uma experiência na Terra, para que desta experiência ele possa progredir. Daí a progressão do espírito, a necessidade da reencarnação como forma de nos elevarmos. A questão 208 do Livro dos Espíritos, então Kardec pergunta se os pais influenciam, não é, os filhos. Aí eles respondem muito mais do que vocês podem imaginar, porque os pais precisam contribuir, assim como as demais pessoas, para o progresso uns dos outros, não só em família, mas estendendo para as paredes da família. Nós, em humanidade, temos que contribuir para o progresso uns dos outros. Nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos em coletivo, em humanidade. Então, nós temos que contribuir sim, né? E por isso que nós, né, os pais, os avós, os adultos, enfim, todos nós que temos sobre a nossa responsabilidade, uma criança e um jovem, essa é a hora, né? Este é o momento de pensarmos o que é que nós estamos fazendo, afinal, para que eles possam, na verdade, progredir como espíritos. Então, o que fazer para que o espírito encarnado se eduque? Nós, os evangelizadores aqui da casa, temos uma resposta prontinha, né? Até as gurias estão ali, já sabem, né? Evangelizando a criança desde cedo. Desde cedo, né? Então, qual seria então importante mesmo esta evangelização? Qual a importância dessa evangelização? Por que a gente traz esse tema para a gente conversar na noite de hoje, né? Quentinha, abafadinha e com chuvinha.
vai sendo proposto através das atividades da evangelização, tanto para a criança quanto para o adolescente, que nós nos integremos primeiro conosco mesmo. Aqui. O que é eu me integrar comigo mesmo? Eu me voltar para mim mesmo, né? Porque a palavra integrar quer dizer incorporar-se, fazer parte, juntar-se, voltar-se para, né? Voltar-se para. Então, eu voltar-me para mim mesmo, né? E será que eu tenho necessidade de me voltar para mim mesmo? Eu tenho necessidade de me conhecer? Eu tenho necessidade de saber de quem sou, de onde veio? Depois, também integrar-se com os outros, juntar-se, incorporar-se aos outros, né? Grupar-se aos outros. Por que eu tenho essa necessidade? Jesus, muito antes da doutrina espírita chegar através de Allan Kardec, Jesus disse, ama ao próximo como a ti mesmo. Então, há esta mão e contramão, há esta mão dupla. Eu preciso do outro como ele precisa de mim, não é? Então, há essa necessidade, há essa ligação com os demais. Né? Não fora isso, nós estaríamos como o príncipezinho, né? Do Pequeno Príncipe, lá naquele asteroidezinho sozinho, né? Seria a minha casinha, o meu mundinho. Não, nós estamos no mundo de 7 bilhões de almas, que são os espíritos encarnados. Então, por isso nós precisamos, através da fraternidade, né? Da fraternidade que vai trabalhar a lei de igualdade, os direitos que ele tem eu também tenho, nós somos iguais perante o nosso Pai, a lei de sociedade, o meu direito vai até aqui quando começo do outro, os meus limites, a lei de liberdade, né? Eu tenho tanto direito quanto ele também tem, a lei do progresso, né? Assim como eu quero avançar, ele também quer, tem que ter espaço para todo mundo. Pois é. Então, é dessa fraternidade que estamos falando, dessa integração uns com os outros. E também a integração com Deus. Isso nós não poderíamos, em momento nenhum, esquecer, não é? Porque se é a nossa origem, né, a nossa origem é divina, então nós vamos nos integrar com o Criador. Como? Né? Através da comunhão de pensamentos, né, o pensamento elevado, através da oração. Esta é a forma de nós comungarmos, ou melhor, entrarmos em comunhão com o nosso Pai Criador. Na evangelização, nós vamos tratando de vários assuntos, né? Inclusive dessa lei natural, que é a lei divina ou lei natural, né? Que rege, que trata da natureza do espírito, da origem, do destino, e por aí vai, né? Quem eu sou, de onde veio, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou depois de ter passado por esta experiência terrena. Tudo isso nós vamos aprendendo na evangelização também, né? Conhecer estes conteúdos, ele facilita o nosso trânsito aqui na Terra. Ajuda, inclusive, a que a gente circule nos ambientes que não são ambientes compatíveis com aqueles onde nós vivemos cotidianamente, né? São ambientes, às vezes, adversos ao da nossa casa, ao da nossa família. Mesmo assim, o que acontece? A gente pode transitar por esses ambientes que são inóspitos, que não são adequados, não são desejáveis, sem deixar que isso nos machuque, isso nos macule, isso nos incomode, né? Nos constranja também, né? E também vamos aprendendo na evangelização que, embora estando participando de um grupo de pessoas, nós somos individualidades e caminhando juntos aprendemos a respeitar as nossas diferenças, né? Os nossos interesses também, que são diferentes, mas entendendo que as nossas necessidades serão e são sempre as mesmas. São as necessidades de progresso espiritual. Mas eu penso que dos momentos mais interessantes da evangelização é quando a gente pode olhar
tanto a criança quanto o jovem e estimular a que esta criança, esse jovem, se perceba para além deste corpo físico, porque não somos um corpo. Nós somos um espírito que, para poder encarnar, precisa de um corpo, mas tem um elemento que é um corpo intermediário que serve de ligação entre espírito e corpo, chamado perispírito. E é muito interessante porque a gente brinca muito com eles, né? Uma questão de de uma meia calça que serve de perispírito e forma direitinho, toma a modelagem, não é? De um corpo, como a forma como a gente põe, a gente pode vestir uma boneca e tal, para eles terem uma noção exata. Criança não tem noção exata, porque não trabalha só com o concreto, não trabalha com o abstrato. Entretanto, tem absolutamente condições de tu podendo, né, avançar com alguns conhecimentos e usando algumas técnicas, de entender perfeitamente que ela é uma tríade naquele momento. Eu sou um espírito que tem um corpo e tem algo intermediário entre o espírito e o corpo. Mas, né, nós conseguimos também incentivar a que a nossa criança e o nosso jovem, eles se percebam como sujeito crítico. É aquela criatura que concorda com algumas coisas, que discorda de algumas coisas, mas quando discorda, ele tem uma fundamentação. Quando ele acha que aquela solução que nós arranjamos para a problemática do momento não é suficiente, ele sugere, ele busca soluções para a problemática levantada naquela situação ali, levantada naquele momento, aquela hipótese que foi sugerida. Então é muito interessante porque não se limita a ouvir Então, é um sujeito crítico, sim, Rosa, mas isso aí não vai dar certo. Por isso, por isso, por isso. Tu já pensou, Rosa, que podia ser por este caminho aqui? Que esse caminho que tu está trazendo para nós é mais difícil, é mais oneroso, enfim. Mas, né? Essas coisas surgem na evangelização. Também é uma oportunidade de cada um, tanto do jovem quanto a criança, perceber-se um ser participativo, que não espera que as coisas cheguem prontas, né? Que ele é capaz de fazer alguma coisa por si mesmo, ter iniciativa, de se esforçar, de trabalhar, de colaborar. Isso é importante. Nós teremos dia 2 uma visitação ao lar, à extensão do Lar Padilha, e está todo mundo já trabalhando para essa tarefa. Então, cada um tem oportunidade de se demonstrar um ser participativo. Também a evangelização proporciona, ou propicia melhor, a que cada um possa se perceber como um ser consciente. Aquela criatura que sabe que não é perfeita. Sabe sim que precisa mudar alguns hábitos que não são adequados, que são inadequados, na verdade, e que prejudicam a si e as suas relações com os outros, e então sabe que precisa mudar. Sabe e já faz esforços para mudar, né? Nós vemos, inclusive, os pequenos que são muito ligeirinhos, muito afoitos, eles já se... Agora é lá, né? Sim, agora é para lá. Agora pode fazer? Agora pode. Já pode? Já. Ainda não, né? Não, ainda não. E assim a gente vai indo, né? Essas coisas vão se trabalhando também. Também, uma das coisas que se trabalha na evangelização, procura-se trabalhar, né, é no sentido de que cada um possa se perceber-se como herdeiro de si mesmo, cada evangelizando, seja criança ou seja jovem, como herdeiro de si mesmo, né? Lembrando sempre da lição do Cristo. Ninguém sairá até que pague o último ceitil, ou seja, o último centavo, não é? Isto é, nós somos livres para fazer o que quisermos, mas a partir do momento em que fizermos alguma ação que traga danos, consequências negativas para alguém, nós teremos que reparar. Nós não vamos sair desta responsabilidade que decorreu desta ação até que tenhamos reparado. E isso a gente sabe. Isso a gente sabe. Porque
que vamos conversando, vamos trabalhando ao longo da evangelização. Outra questão que também se trabalha na evangelização é a que cada um, né, se perceba como cidadão do universo, que se reconheça assim como filho de Deus e também possa compreender que o Criador conta com cada um de nós para que haja harmonia no universo, harmonia entre as pessoas, né? E que haja, sim, um cuidado para com a natureza, a criação que recebemos, né, de graça, que está aí à nossa disposição, né? E mais do que isso, que assim como hoje eu estou aqui, eu amanhã poderei estar lá, como poderei voltar para cá, recebendo as ações positivas de volta, as que eu fiz, ou as danosas que eu também, porventura, tenha, né, praticado. Também trabalhamos na evangelização, né, de uma forma a que cada um possa se perceber como agente de transformação do seu meio, entendendo que para mudar o outro e que para mudar o meio onde nós estamos inseridos, né, o meio onde nós transitamos, a família, o trabalho, os amigos, não importa, a comunidade espírita, nós temos que mudar primeiro a nós mesmos. Porque a ideia normalmente é diferente, o outro tem que mudar para eu mudar. Não, primeiro mudo a mim, né? É do individual para o coletivo. Enquanto nós estivermos fazendo o caminho inverso do coletivo para o particular ou para o individual, as coisas, infelizmente, tendem a não funcionar, né? E mais, uma das outras formas de se trabalhar na evangelização é também propondo, né, a que cada um possa se perceber como um sujeito rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Bom, nesse sentido, nós voltamos lá ao que nós começamos antes, né? Sair dessa condição de simples ignorantes, né? Buscando a cada dia esta progressão espiritual, até que nós, né, avancemos na direção da angelitude. Porque se nós nos dermos contas de que a progressão do espírito é como se fosse a escada de Jacó. Eu gosto muito daquele modelo da escada de Jacó, né? Porque a escada tu sobe tem um topo, né? Então, se nós começarmos a imaginar que nós somos criados lá no pé da escada como simples ignorantes, seres simples ignorantes, e que lá no topo, lá em cima, está o estado de angelitude, ou seja, a perfeição, né? O estado de puro espírito, é para lá que a gente tem que ir. Quanto mais nós estivermos lá, mais próximos do nosso Pai Criador estaremos. Então, esta é a proposta, de chegarmos até lá, né? E como somos criaturas perfectíveis, a cada oportunidade que temos de nos tornarmos melhores e de fazermos algo não só por nós mesmos, mas por aqueles que nos acompanham em humanidade, certamente nós estaremos avançando, né, nessa trajetória de ascensão espiritual. Muito bem. Falei um monte de evangelização, que chatice, né? Bueno, agora vamos ao que importa. Então, todas essas possibilidades que tratamos aqui até agora, essas perspectivas, né, que se falou, né, dessas possibilidades de transformação de criança, de jovem, enfim, né? Isso é necessário por quê? Quando Kardec pergunta para os espíritos benfeitores por que a criança, por que o espírito precisa passar pelo estágio da infância, daí ele diz que aí é uma época muito boa, muito fácil, porque a criança recebe muito mais facilmente as nossas orientações e grava melhor até o mau exemplo. Então fiquemos com bons exemplos, né? Façamos aquilo que a gente diz e que faz, não só diz, mas faz, né? Que o nosso exemplo seja verdadeiro, que as nossas palavras, as nossas atitudes sejam absolutamente tão positivas que esta criança não tenha dúvidas na hora de escolher.
Mas logo em seguida, duas questões depois, porque essa é a 383. Na 385 ele veio perguntar por que lá pelas tantas, lá pela adolescência, o que acontece que há uma transformação, né? Aí os espíritos respondem, é que o jovem naquela idade da adolescência, ele começa a se apropriar de quem ele era. Então, se até a infância, até os 7 anos, por ali, né? Eu fui tomando exemplos novos. Quando eu chegar lá pelos meus 12, 13, 14 anos, bom, com o que eu vou ficar? Com isso aí que eles me deram agora, com essas coisas que estão vindo na minha cabeça, que eu não sei de onde é que é. Ou seja, era o que eu fui. Com o que eu vou ficar? Com isso que estão me dando agora ou com aquilo que eu já tinha? Se o que me deram agora é forte e muito forte, obviamente, é o que vai pesar. Então, se faz uma troca. E é importante que nós saibamos disso, porque precisamos nos perguntar assim, o que é que nós estamos proporcionando para as nossas crianças e para os nossos jovens aqui e agora, né? Lembrando, né, que os amigos espirituais já nos dizem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, estamos em trânsito, né? Então, nossos filhos, nossos netos, enfim, né, eles serão futuramente felizes se a partir de agora puderem contar, né, conosco. Consolidar já agora essa consciência espírita, ou seja, que eu sou um herdeiro de mim mesmo, que eu sou um cidadão do mundo, que Deus conta comigo para melhorar a humanidade, melhorar também esse planeta Terra, enfim, né? Esta consciência espírita e, sobretudo, exercitando as vivências evangélicas, lembrando que o outro é meu irmão e que esta lei de igualdade tem que viger entre ele e eu. Esta lei de sociedade tem que vigorar também nas nossas trocas diárias. Esta lei de igualdade, liberdade também. Esta lei do progresso também. Então, né? É disso que nós estamos tratando na noite de hoje, da importância da evangelização na vida de cada um de nós, muito mais daqueles que estão pequenos e poderão ser muito felizes muito antes do que nós o fomos. Eu sou uma que descobri a doutrina espírita já adulta. Gostaria de ter conhecido antes, porque acho que eu teria facilitado bastante, né? E quero concluir com um pedacinho, uma coisinha bem curtinha, um parágrafo bem miudinho da Cecília Rocha. Cecília Rocha foi uma criatura maravilhosa, evangelizadora nata, veio com talvez uma das grandes missões nesse Brasil, de alavancar a evangelização. Ela é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Cecília Rocha. Uma criatura ímpar que viveu a vida para a evangelização, autora de trabalhos inúmeros. E a evangelização do Rio Grande do Sul ponteou o Brasil, né? Todo o movimento brasileiro, porque é organizada, bem pensada, estruturada nas mãos de Alba Teixeira, não lembro bem se é Alba Teixeira, e também de Cecília, mais a irmã da Cecília, enfim. São criaturas maravilhosas e ela vem nos deixa aqui numa orientação nesse livro Sublime Sementeira, que vai tratar da evangelização espírita infanto-juvenil. Ela vem dizer o seguinte: a evangelização espírita contribuirá, fora de dúvida, para a formação de um mundo no qual a fraternidade deixará de ser um ideal a atingir para se tornar uma realidade constante na relação entre indivíduos e povos. Então, deixará de ser aquilo que está lá adiante, fora do alcance, mas será uma realidade, né? Aí ela faz uma pergunta para todos nós: haverá um programa melhor do que esse? Muito obrigada.